A besta que emerge do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. A besta que emerge da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade de primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquele que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. E aí, começava a Você desenterrou lá longe. O primeiro verso que eu descobri na minha vida, através dessa porcaria. Iron Maiden. Vamos lá. Bom, o texto de Apocalipse 13, na realidade, é continuidade de um bloco que a gente começa desde o capítulo 11 até o capítulo 17, que é a segunda parte do texto de Apocalipse. A primeira parte do texto tem uma revisão histórica do movimento apostólico e da história da igreja cristã, do crescimento da igreja cristã. A segunda parte do livro de Apocalipse se concentra nos ataques à verdade, na forma como a verdade vem sendo atacada ou vai sendo interposta ao longo da história humana. Apocalipse 13 é parte dessas intervenções. No capítulo 12, e aqui começa a gente levantar algumas imagens parecidas, algumas imagens semelhantes que João vai começar a usar. A primeira delas, que apareceu no capítulo 12, era um dragão grande e vermelho que tinha algumas características. Se a gente olhar para elas, é um dragão grande e vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. Se a gente olha para o capítulo 13, aparece aqui uma besta com características de animais retratados no verso 2, mas que ela também tem 10 chifres e tem 7 cabeças. Essas semelhanças de símbolos, que também vai aparecer de novo em Apocalipse 17, às vezes leva a alguma confusão na abordagem por conta dos símbolos que aparecem semelhantes. O dragão do capítulo 12 não é a besta do capítulo 13, embora as características sejam idênticas na forma de apresentação. O
que é curioso nessas apresentações, que tanto Daniel quanto João fazem no livro de Apocalipse, é que por trás de todos os poderes de embate contra a verdade de Deus, sempre está Satanás. Então o dragão, que é representado como Satanás no capítulo 12, ele deixa as suas marcas e as suas características presentes, tanto no símbolo do capítulo 13 quanto no símbolo do capítulo 17, porque é ele quem age por trás de todos os poderes da terra, no sentido do embate contra a verdade de Deus. Da mesma forma como é ele que age lá atrás nos impérios, nas descrições de Daniel. E é curioso que o livro de Apocalipse, ele junta toda essa simbologia, textos de Daniel, textos de Isaías, textos de Ezequiel, textos de Jeremias. Ele vai resgatando todas as abordagens desses embates entre a verdade e o erro ao longo da história, e aqui não é diferente. Então, esse animal, essa besta fera que é apresentada aqui, ela guarda características do quarto animal de Daniel, guarda características do dragão de Apocalipse 12, mas ela tem uma característica peculiar dela que vai se formar no capítulo 13. É como se João resgatasse os símbolos anteriores e mostrasse agora os mesmos símbolos com uma roupagem nova, com uma abordagem nova. Que características que ele traz de Daniel? Verso 2, essa besta tem semelhança do leopardo, seus pés são como de urso, sua boca como de leão. Então ela guarda as mesmas estruturas dos impérios que a precederam. O quarto animal de Daniel é o Império Romano, o animal terrível, espantoso ou o animal sem descrição. A alusão que a gente tem nesse texto com respeito ao tempo de governo dessa besta, que governaria por 42 meses ou teria autoridade por 42 meses, é a mesma referência que Daniel apresentou no capítulo 7, verso 25, de um tempo, tempos e metade de um tempo, ou que a gente viu no capítulo 12 de Apocalipse, de que a mulher fugiu para o deserto e lá ficou protegida por um tempo, tempo e metade de um tempo, ou 1260 dias. Ou o texto que também já aparecia no capítulo 11 com a mesma referência temporal. Um tempo, tempos e metade de um tempo, ou os 1260 dias, ou os mesmos 42 meses. Portanto, é o mesmo poder que está sendo tratado em todos esses lugares, apenas aqui com a característica império-religiosa desse poder, que é resgatada no capítulo 13. Então vamos olhar quais são essas características que vão aparecer aqui. Então a primeira coisa que aparece interessante no início do capítulo 13 é de que a terra inteira se maravilha seguindo essa besta. Bom, se eu estou considerando o tempo, os 42 meses de domínio dessa besta, nós estamos considerando o absolutismo medieval, o cristianismo dominando o mundo da época, o cristianismo dirigindo toda a articulação político-religiosa do período medieval. O texto continua dizendo que essa besta recebeu uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses, abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Essas três referências já estavam presentes no livro de Daniel, são repetições aqui. As referências ao tabernáculo ou ao santuário apareciam em Daniel 8 particularmente, na apresentação da abominação desoladora de Daniel 8. A representação da blasfêmia contra o nome de Deus é característica marcante em Daniel 7, quando Daniel descreve a ascensão desse poder, que era o chifre pequeno de Daniel 7, que tinha olhos, tinha boca, falava com arrogância, palavras de blasfêmia contra Deus. E no caso de Apocalipse 8 ainda dizia que ele atingia o príncipe do exército dos céus, deitava a verdade por terra. Essas referências todas que Daniel usou, João as resume nesses três elementos: blasfema contra o nome de Deus, atinge o seu tabernáculo e depõe contra aqueles que habitam no céu. Isso também faz referência à alusão aos santos, ao modelo de imortalidade da alma que levou à adoração aos santos e à adoração aos mortos no período medieval. Tudo isso faz parte de um desenho típico da Idade Média, do cristianismo medieval. Outra característica que aparece aqui na sequência: adorarão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E aí vem uma advertência: quem tem ouvidos ouça, quem for levado a cativeiro irá, quem leva a cativeiro irá, se alguém deitar a espada, convém que a espada seja morto. E aqui está a perseverança e a fé dos santos. Esse primeiro bloco, a primeira parte do texto, é o texto histórico, ou seja, o divisor de águas, no nosso caso aqui de leitores do século XXI, é o divisor de águas entre a parte histórica e a parte presente do texto. Ou seja, até a metade do livro, do capítulo 13, a gente está vendo história passada.
da metade do capítulo 13 para frente, a gente começa a entrar no contexto da história presente. Então, tudo isso aqui tem a ver com um poder só, a ascensão do poder episcopal religioso medieval e o seu domínio durante os 1260 anos, desde 538, quando se materializa ou se formaliza de fato o decreto de 533 de Justiniano, quando o bispo de fato assume todo o poder pela Europa e a autoridade absoluta na Europa, até ser deposto em 1798 na prisão do bispo de Roma pela invasão, por ordem de Napoleão, na invasão do general Berthier. Terminado esse bloco, a próxima parte do texto diz que essa besta que estava descrita antes e que recebe uma ferida mortal e que essa ferida é curada, parte para um novo modelo de ação. E esse novo modelo de ação depende de uma segunda besta que aparece aqui, caracterizada no capítulo 13. Então, lembrando da história, a ferida do golpe mortal, ou a ferida mortal que recebe o poder episcopal romano, é a ferida da prisão do bispo de Roma e a extinção do período medieval ou do período do absolutismo cristão. A cura dessa ferida se dá pela renovação desse poder, principalmente articulada na época de Mussolini com a revitalização do poder episcopal na parte de autoridade estatal, outra vez. Então, esse resgate à autoridade estatal, esse resgate ao modelo de ascensão episcopal, começa no início do século XX, mas ele se estende por toda uma fase de tempo até o surgimento da segunda besta, que dará autoridade absoluta outra vez à primeira besta. Ou seja, o que aconteceu na Idade Média, o texto de Apocalipse 13 descreve acontecerá outra vez. Então, o mesmo poder que dominou a Idade Média é o mesmo poder que dominará outra vez quando a segunda besta lhe conferir poder e fizer com que todos os povos da terra adorem a imagem que lhe foi constituída. Então, a segunda parte do texto, a partir do verso 11, então, tinha uma besta que sobe da terra, e aqui tem o primeiro contraste. A primeira besta sobe do mar, a segunda besta sobe da terra. Há várias maneiras da gente costurar e interpretar